É quase impossível ver essas fotos sem sentir um leve arrepio. Algo nelas não está totalmente certo. À medida que você as analisa cada vez mais, o desconforto aumenta. Os planos não fazem sentido, nem a quantidade de fotos. O que é que se vê? O que fica fora de foco? O que há por trás? O que está escondido entre as sombras? Por que alguém tiraria fotos assim? Simples erro ou houve um propósito? Lisa e claramente. O que essas fotos escondem? As perguntas aumentam, ainda mais quando se descobre que essas fotos são a última evidência deixada por duas mulheres que meses depois seriam encontradas da pior maneira possível. Mas não vamos nos adiantar. Há mais de uma década, duas jovens turistas holandesas desapareceram no coração verde do Panamá. O que começou como uma caminhada por uma trilha popular acabou se tornando um dos mistérios mais perturbadores da América Latina. Com o tempo, a selva ofereceu várias pistas, uma mochila intacta, roupas e até ossos. Mas as respostas nunca apareceram completamente. O que aconteceu entre o último momento em que foram vistas e o dia em que seus pertences apareceram? O que se sabe sobre suas últimas horas, levando em conta o que chegou às mãos dos legistas? Quem foram as pessoas que falaram com as garotas antes do trágico final? O que diz o veredito oficial? Porque muitos apontam para uma trama sombria orquestrada por pessoas poderosas. Quem são os principais suspeitos? Para aqueles que não acreditam na ideia de um acidente? Que outras mortes ocorridas algum tempo depois na região reforçam a ideia de que há pessoas que sabem muito mais do que dizem? Novamente, enfrentamos um caso que permanece latente e ocasionalmente exige atenção mundial. Os familiares das vítimas continuam aparecendo na mídia para ressaltar que têm certeza de que a verdade ainda está longe de vir à tona. Para entender os detalhes de toda essa questão, vai ser necessário que a gente se aprofunde no lado mais sombrio do caso das holandesas desaparecidas no Panamá. Na tranquila cidade de Amersfoort, localizada na província de Utrecht, na Holanda, duas amigas compartilhavam sonhos e uma rotina simples que as prepararia para o que elas descreviam como sua grande aventura. Em 2014, Chris Kremers, 21 anos, era uma jovem radiante. Seus conhecidos não hesitavam em descrevê-la como criativa, extrovertida e profundamente responsável. Ela havia acabado de concluir seus estudos em educação sociocultural, com especialização em arte, e estava ansiosa para saber qual seria o próximo passo em sua vida profissional. Preocupações parecidas afetavam sua colega de quarto, Lisanne Froome, de 22 anos, formada em psicologia aplicada em Deventer. Ela era otimista, inteligente e apaixonada por vôlei, um esporte que a acompanhou durante todos os seus anos como estudante universitária. As medalhas conquistadas naquela modalidade lhe renderam a fama de garota perseverante, e seus colegas previam um futuro brilhante para ela. Além de ser muito profissional e exigente consigo mesma, a jovem tinha instinto e sabia seguir suas intuições. Por isso ela havia proposto a Chris que morassem juntos, e não tinha se enganado. Ambas faziam uma boa equipe e sabiam se apoiar nos desafios que enfrentavam no dia a dia. Ter uma a outra tornava a nova vida independente após o ensino médio muito mais amena e agradável. As garotas se conheceram porque ambas conseguiram um emprego em um café-restaurante chamado In der Kleinen Hub. Lá, entre conversas e risadas, nos momentos de descanso, começaram a construir uma amizade. Não só tinham um senso de humor parecido e interesses em comum, mas poucas conversas foram suficientes para perceberem que também tinham os mesmos desejos para o futuro. Em outras palavras, se encontrarem fez com que se sentissem muito menos sozinhas, não sozinhas. Cumprir todas as provas no prazo, mantendo o sustento financeiro, foi gratificante, mas exaustivo. Antes de passar para o próximo nível, as garotas concordaram que deviam a si mesmas uma atividade que as ajudasse a arejar as ideias. Assim começaram a planejar. Elas viajariam tanto para lazer quanto para fortalecer seus compromissos profissionais e com a vida adulta. Elas queriam aprender idiomas, ajudar crianças que precisassem e se aproximar de outras culturas para absorver novos conhecimentos. Elas sabiam que os livros eram essenciais, mas não bastavam.
Elas queriam experiências em primeira mão que lhes dessem perspectivas mais abertas e um olhar menos academicista sobre seu entorno. Elas queriam seguir seu caminho e deixar uma marca importante. Com isso em mente, elas abriram um mapa à sua frente e tomaram uma decisão. Iriam para o Panamá. O destino não era acaso. Elas sabiam o caminho porque suas famílias já eram ligadas ao turismo e à aventura. Então, o que poderia dar errado? Eles brindaram por aquela decisão, felizes pelas oportunidades que imaginavam. No entanto, as coisas não saíram como o planejado. Aquele ano que eles pensavam ser seu ano sabático traria consigo um final sangrento e abrupto. Primeiro, as amigas fizeram as contas. Elas perceberam que precisavam economizar por 6 meses para cobrir os custos da viagem planejada. Muitos jovens que planejam viagens veem tudo desmoronar nessa etapa. Às vezes é difícil ser constante, principalmente tendo um emprego pouco estável e sendo um adolescente invadido por incontáveis estímulos do mundo exterior. Porém, Chris e Lisa mantiveram o foco e nunca duvidaram ou vacilaram. Durante 6 meses, eles economizaram, reduziram gastos e dedicaram todos os recursos e energia ao que vinha pela frente. Eles ainda tiveram tempo para fazer arrecadações de brinquedos e roupas. Eles visitariam escolas com crianças em situação de vulnerabilidade e não queriam chegar de mãos vazias. O plano deles, em vez de enfraquecer, se fortaleceu e ficou mais complexo com o tempo. Chris e Lisa eram ambiciosas e passavam madrugadas eternas anotando tudo. Os lugares que visitariam, onde se hospedariam e como se locomoveriam de um lugar para outro. Pesquisaram sobre pratos típicos e estudaram cartões postais. Suas famílias demonstravam uma preocupação incomum pelo fato de que as garotas ficariam tanto tempo em um lugar tão distante. Mas também sabiam que deviam assumir que se tratava de 2 jovens atentas às normas e responsáveis. Nenhuma das duas jamais teve problemas graves com a autoridade e nunca causaram grandes dores de cabeça aos seus pais. Tudo indicava que deviam relaxar e confiar que as coisas dariam certo. Só que não dariam certo, de jeito nenhum. Em 15 de março de 2014, Chris e Lisa partiram para a América Central. Após 2 semanas de viagem, chegaram a Boquete, cidade entre plantações de café e nuvens, onde desde 29 de março estão hospedadas com uma família local. Sem pressa, mas sem pausa, realizavam seus sonhos. É verdade que as coisas tiveram alguns contratempos. Suas agendas tiveram que ser reformuladas devido a um erro logístico. Era um dos lugares onde, supostamente, iriam recebê-las primeiro. Esses desencontros as deixaram desconcertadas e desanimadas, como registraram em seus diários e ao falar com entes queridos. No entanto, logo aprenderam algo com a viagem. Nem sempre tudo depende de nós, por isso é essencial se adaptar. O que elas fizeram depois? Chris e Lisa aproveitaram esses dias para curtirem Boquete. Cada dia era uma mistura de aprendizado, risadas e pequenos desafios linguísticos. Ninguém imaginava que essas jovens sorridentes e com grandes aspirações profissionais logo protagonizariam uma história digna de filme de terror. Terça-feira, 1º de abril de 2014. A manhã amanheceu clara em Boquete, com aquele ar fresco que passa entre as montanhas, antes que a neblina começasse a se levantar. Chris e eu tomamos café da manhã juntas. Dizem que elas fizeram isso junto com 2 jovens holandeses com quem já tinham saído antes. Outros afirmam que elas não estavam sozinhas, mas acompanhadas por moradores locais, não turistas. Vamos avançar sobre essas possibilidades mais adiante. Em determinado momento da manhã, as amigas seguiram por uma trilha que prometia belas vistas e a chance de caminhar e conversar de forma descontraída. Disse que o cachorro de um restaurante local, um vira-lata amigável chamado Blue, juntou-se a elas no início da caminhada. A partir daqui, as contradições abundam no caso. Tanto familiares quanto oficiais e testemunhas começaram a apresentar depoimentos contraditórios ao longo dos anos. Um primeiro fator controverso foi o táxi que as levou até o local exato onde começaria a caminhada. O motorista do mesmo mencionaria horários que não coincidiriam com outras provas que indicariam a localização real das garotas. Erros de cálculo simples ou as informações já eram manipuladas desde então. As amigas não estavam em busca de uma expedição arriscada ou extensa, pelo menos não aparentemente.
A ideia era percorrer a trilha El Pianista, um caminho popular entre os visitantes, pela possibilidade de avistar o Continental. Divide uma linha divisória de águas que separa as bacias do Atlântico e do Pacífico. O percurso habitual, de algumas horas, começa em um ponto próximo à estrada principal e sobe até um mirante natural, para depois retornar pelo mesmo caminho. É um caminho de dificuldade moderada e nada fez Lisa e Chris acreditarem que as coisas poderiam se complicar. As garotas foram vistas pela última vez perto do início da trilha, no final da manhã. O início do caminho é amplo, claro e cercado por vegetação e plantações de café. Mais acima, a trilha fica mais estreita, o chão fica coberto de lama e raízes, e o canto dos pássaros se mistura com o som distante dos riachos. Vale destacar que os dias em Boquete têm poucas horas de luz. Às 18h30, a escuridão já se instala com um peso quase físico na selva, e os sons mudam. Grilos e sapos substituem os pássaros e a umidade fica fria sobre a pele. Por isso, foi um pouco desconcertante que, quando deu 19 horas, Lisa e Chris não apareceram. Também não tinham se comunicado com ninguém, dizem que o cachorro que estava com elas voltou, mas sozinho. Embora não fosse comum, ninguém na cidade acionou o alarme de imediato. A família anfitriã não tinha horários rígidos e achou que as jovens poderiam ter aproveitado para emendar essa aventura com outra. Afinal de contas, eram adolescentes muito sociáveis, que sempre demonstravam vontade de continuar explorando. E se elas tinham feito amizade com outras pessoas e improvisado outra saída, e se depois tinham ido a um bar? Por que isso não seria possível? Nem ao menos essa socialização. Essas são as desculpas que a família anfitriã daria à justiça dias depois. Para alguns, a sua inatividade nessas primeiras horas após o desaparecimento de Chris e Lisa é mais do que suspeita e merece ser levada mais em consideração. De qualquer forma, a preocupação real começou a crescer quando as duas holandesas não apareceram em um compromisso que tinham na manhã seguinte. Com um guia local chamado Feliciano, esse guia seria o primeiro a colocar o nome das garotas no radar. Ele se tornaria mais tarde outra das peças complexas desse quebra-cabeça. O importante é que, em 2 de abril, a vida em Boquete seguia normalmente. Alheia ao fato de que, em algum ponto entre a montanha e o rio, duas jovens buscavam desesperadamente uma forma de voltar. O silêncio ao redor delas já havia começado e se prolongaria por dias, até se transformar em um vazio inquietante. Quando as famílias de Chris e Glario souberam que suas filhas não voltaram, agiram imediatamente. Houve ligações para embaixadas e foram ativados protocolos internacionais. No dia 3 de abril já havia preocupação em ambos os continentes e no dia 6 do mesmo mês o alerta era oficial. A polícia panamenha, unidades caninas e voluntários locais começaram a percorrer trilhas, riachos e comunidades vizinhas. Os cartazes com seus rostos apareceram colados em lojas, hostels e postes de luz em Boquete. A busca, intensa nos primeiros dias, não demorou a se deparar com os contratempos da geografia da região. A selva de Chiriquí não é um lugar que se deixa explorar facilmente. Os caminhos se bifurcam e se perdem. A vegetação engole tudo, e o terreno pode passar de uma trilha marcada a um barranco íngreme em questão de metros. A neblina, a chuva e o calor formam um triângulo que jogava contra qualquer rastreamento prolongado. Com o passar das semanas, a esperança de um achado imediato foi se dissipando. Em meados de abril, a busca oficial diminuiu. No entanto, familiares e especialistas holandeses continuavam no Panamá, coordenando com guias locais, revisando mapas e possíveis rotas alternativas que as jovens poderiam ter seguido. 2 meses depois de 14 de junho de 2014, uma mulher indígena Ngavé Buglé, que morava na região de Alto Romero, saiu para lavar roupa. À beira do rio Colubre, entre pedras e galhos, ela viu algo que não pertencia àquela paisagem. Uma mochila azul com detalhes pretos. Ela pegou a mochila e a levou para sua comunidade. De lá, a mochila foi entregue à polícia e foi constatado que era a mesma que Lisa e Chris carregavam quando entraram no táxi. De descansar a lágrima colher. A mochila foi a primeira descoberta concreta, depois de semanas de vazio, um objeto intacto que parecia resistir em contar toda a história. As famílias, ao vê-la, sentiram alívio por terem uma peça das garotas ausentes, mas também vivenciaram um novo golpe de incerteza.
Como aquilo tinha chegado até lá? Quem a havia colocado tão cuidadosamente ao lado do rio? Em seu interior havia um retrato congelado da viagem, 2 pares de óculos de sol, 2 sutiãs, uma garrafa de água, $83 em dinheiro, os passaportes, o iPhone de Chris, o Samsung Galaxy de Lisan e uma câmera digital Canon PowerShot. Tudo estava seco e bem conservado, como se não tivesse passado semanas na umidade da selva e do rio. Registros dos telefones mostram que às 16h39 no mesmo dia em que entraram no pianista, foi feita a primeira tentativa de pedir ajuda. Enquanto Lisan ligou para o 911 do Samsung, Chris fez o mesmo no iPhone, mas discou 112, o equivalente ao número de emergência em seu país de origem. Infelizmente, ambas não tinham sinal naquela área. Não se sabe ao certo onde passaram aquela primeira noite. O que se sabe é que as tentativas de contato continuaram no dia seguinte, sempre sem conseguir sinal. Os acionamentos intermitentes indicam que pelo menos um aparelho foi usado até 11 de abril, 10 dias após a caminhada inicial. No entanto, também se soube que as chamadas de emergência foram feitas por uma pessoa que não conseguiu inserir corretamente o padrão de bloqueio do celular. O que isso significava? Que só foram registradas chamadas para números de emergência e nenhuma delas tentou se comunicar com algum de seus familiares, sendo que falavam todos os dias. Por que o usuário do celular não conseguiu desbloqueá-lo? Nervosismo. Isso explicaria algumas tentativas fracassadas, mas os estudos mostraram outra verdade, certo? Então, alguém que não era o dono do aparelho tentou usá-lo. Se fosse assim, isso significava que as garotas não estavam sozinhas? Isso significava que talvez uma delas estivesse tentando usar o celular da outra? Esses dados, reconstruídos mais tarde por peritos, são uma das poucas certezas temporais que permitem imaginar o momento em que a caminhada deixou de acontecer. E se transformou em um problema sério. As perguntas cresciam em número e profundidade. Quando os investigadores baixaram o conteúdo da câmera que estava na mochila, encontraram mais de uma centena de fotos. E algumas razões para que o enigma subisse de nível. E é assim que nossa história volta ao começo. As primeiras fotos de 1º de abril mostravam as garotas sorrindo na trilha, posando em mirantes e ao lado de riachos em plena luz do dia. Mas depois, na madrugada de 8 de abril, uma sequência de 90 imagens tiradas na completa escuridão capturava objetos e ambientes mal iluminados pelo flash. Galhos, pedras, o que parecia ser uma parte da cabeça de Chris, um cinto pendurado sobre uma pedra, sacolas plásticas instantâneas que, mais do que esclarecer, acrescentavam mistério e uma dose de obscuridade ao caso. Também foi descoberto que uma foto, justamente a foto-chave, aquela que deveria estar entre as fotos felizes e as fotos perturbadoras, havia sido apagada de um computador. Mas como isso podia ser possível? Quem tinha feito essa imagem desaparecer e por quê? E além disso, o que significavam todas aquelas imagens tiradas na escuridão? Será que foram tiradas por alguém que, perdido na floresta, tentava dar sinais? Ou foram tiradas para tentar iluminar o caminho? Foram tiradas por acidente, mais importante ainda, foram as garotas que tiraram essas fotos. A descoberta da mochila em junho de 2014 reativou a investigação, mas o que veio depois adicionou uma camada ainda mais espessa de incerteza. A mochila azul impulsionou novas buscas, desta vez perto do rio Colubre. Pouco depois da descoberta de Jen, pertencentes a Chris, eles estavam cuidadosamente dobrados e colocados sobre uma pedra rio acima. Quem estava brincando com os investigadores? Como era possível que as pistas aparecessem assim, plantadas do nada? Desesperadas, as famílias das garotas ofereceram cerca de $30 mil de recompensa por informações sobre o paradeiro das meninas. Um incentivo que atraiu moradores locais e investigadores particulares. Essa recompensa também foi alvo de suspeitas. É que, assim que foi anunciada, um guia local, familiarizado com as correntes e os acessos da região, encontrou o que seria considerado a pista mais escabrosa. Um tênis azul da marca Merrell, dentro, ainda protegido pelo tecido, havia um pé humano. A bota parecia pertencer a Lisanne Froome.
Apenas algumas semanas depois, na mesma área do rio, começaram a aparecer novas pistas. Quem foi um dos responsáveis por achá-los? O já mencionado Feliciano. Sim, o mesmo sujeito que havia dado o primeiro alerta. Entre pedras úmidas e vegetação rasteira, apareceu um fragmento de pelve, junto com mais restos ósseos espalhados. Seriam recuperados 33 fragmentos ósseos, em sua maioria pequenos e frágeis. Como se tempo e ambiente tivessem desmembrado a história. As análises de DNA confirmaram o que todos temiam. Pertenciam às holandesas desaparecidas. Mas foi o estado dos restos que levantou novas dúvidas. Restos da selva. Os ossos associados a Lisanne pareciam ter passado por um processo natural de decomposição na selva. Eles ainda mantinham certa umidade e até vestígios de tecido. Os de Chris, por outro lado, estavam esbranquiçados, como se tivessem sido expostos ao sol ou a algo que acelerasse seu desgaste. Um legista do Panamá sugeriu que a decomposição pode ter sido causada por fatores ambientais. Mas outros especialistas, incluindo consultores holandeses, era algo chamativo e difícil de explicar apenas pela natureza. Não havia cortes, marcas de armas ou sinais claros de violência nos ossos. Pelo menos não no que pôde ser analisado. Também não havia como saber se as jovens morreram no mesmo dia ou se alguma sobreviveu por mais tempo. As correntes do Colubre podiam arrastar objetos e restos humanos por quilômetros, mas a disposição das evidências parecia mais ordenada. Na criminologia, o caos da selva pode fazer com que o local onde o corpo ou partes dele são encontrados revele tanto quanto o próprio corpo. E neste caso, as posições, o estado e o momento de cada descoberta desenhavam um mapa incompleto que cada observador interpretava à sua maneira. Os detetives locais falaram sobre animais necrófagos, embora não tenham conseguido apresentar argumentos mais sólidos para sustentar isso. Para as famílias, cada fragmento recuperado era um duro golpe. Não era o reencontro que eles tinham imaginado quando viajaram ao Panamá, era mais uma confirmação parcial. As garotas já não estavam vivas. Mas a história de como elas chegaram ao seu fim ainda não estava totalmente escrita. E enquanto as autoridades mantinham a hipótese de um acidente como explicação oficial, vozes dentro e fora do Panamá começavam a afirmar que havia algo mais. Detalhes que não se encaixavam, sequências de fatos improváveis e um padrão de descobertas estranho demais para ser atribuído apenas ao acaso. Com a mochila, as fotos e os ossos recuperados, a história já possuía uma linha do tempo mínima. No entanto, a narrativa oficial e as suspeitas populares começaram a seguir caminhos diferentes. Como dissemos, alguns investigadores e parte da opinião pública se inclinaram desde o primeiro momento pela hipótese mais simples, um acidente. A selva panamenha, bela e exuberante, podia se transformar em questão de minutos em uma armadilha mortal para qualquer um que não conhecesse suas rotas e caprichos. Falou-se que as duas jovens podem ter se desorientado durante a caminhada, desviando-se da trilha do pianista para áreas menos frequentadas. A geografia acidentada, as mudanças bruscas do clima, as enchentes dos rios e a impossibilidade de encontrar pontos de referência claros poderiam tê-las deixado isoladas. Sem comida, sem abrigo, lutando contra o cansaço e os ferimentos. As ligações de emergência sem sucesso reforçavam para alguns que elas estavam vivas, apenas presas, e ninguém chegou a tempo. Mas a hipótese de acidente não convencia a todos. Foi assim que surgiu a teoria de uma terceira pessoa. Um guia, um desconhecido ou alguém que tivesse cruzado o caminho delas e cujo papel no desfecho ainda estava envolto em sombras. Será que as garotas tinham sido emboscadas e, consequentemente, assassinadas? Em Boquete, como em qualquer lugar turístico, o fluxo constante de pessoas era acompanhado por rumores de roubos, agressões e situações que nem sempre chegavam à imprensa. Nunca foi apresentada evidência concreta de violência sexual ou física deliberada contra elas, e a polícia insistiu que não havia sinais conclusivos de um ataque. Entre as hipóteses mais técnicas, alguns especialistas consideraram um cenário intermediário, um acidente inicial que resultou em uma lenta cadeia de complicações. Uma delas pode ter se machucado ao tentar atravessar um rio ou descer uma encosta, deixando para a outra a tarefa de buscar ajuda.
Isso explicaria por que, em alguns momentos, apenas um dos telefones foi ligado ou manipulado. A longa sequência de tentativas de ligação, intercalada com dias sem atividade, pode ter sido motivada pela esperança de encontrar sinal ou por simples testes periódicos para ver se conseguiam. Sem mais nada para fazer. As famílias de ambas aceitaram publicamente e de coração partido o relatório oficial, embora nunca tenham deixado de destacar que havia aspectos que não faziam sentido. O fato é que as teorias, longe de serem encerradas, continuam vivas. Enquanto não for possível reconstruir com absoluta certeza as últimas horas das turistas neerlandesas, o espaço para as conjecturas continuará tão fértil quanto a própria selva onde tudo aconteceu. E a teoria que mais ganhou espaço na internet nos últimos anos é a que gira em torno do já mencionado guia chamado Feliciano. A primeira imagem que muitos evocam é a de um homem do campo, curtido pela chuva tropical e pelo sol hondurenho, usando botas de couro e facão no ombro. Disseram que na manhã de 1º de abril de 2014, Chris e Lizane tiveram contato com ele. O guia era uma figura conhecida em Boquete, especialmente para aqueles que exploravam além do habitual. Feliciano teria oferecido às garotas uma caminhada de 2 dias e hospedagem em sua cabana na floresta. Elas recusaram, alegando despesas e compromissos acadêmicos nas aulas de espanhol. No dia seguinte, quando os jovens não apareceram no passeio combinado, Feliciano foi até a casa onde elas moravam como voluntárias. Depois soube-se que ele abriu a porta, verificou o quarto e percebeu que elas não tinham passado a noite lá. Como mencionamos, foi ele quem alertou as autoridades e iniciou as buscas. Logo depois, como vimos, ele participou ativamente da investigação, até como protagonista. Ele indicou áreas aos detetives e participou da localização de fragmentos ósseos. Isso o transformou em uma peça central no relato. Um guia que havia perdido o contato com seus clientes e, ao mesmo tempo, havia ajudado a encontrá-las. Esse papel gerou controvérsias. Para alguns, sua cooperação parecia sincera. Os defensores de Feliciano enfatizaram seu tempo e ajuda efetiva quando o caso já estava esfriando. Eles o indicaram como elo entre autoridades, comunidade e investigadores, e consideraram que sua sabedoria foi vital para recuperar evidências que, de outra forma, teriam permanecido ocultas. O dilema foi tratado com cautela até pela mídia internacional. Alguns, após conversarem com ele e outros moradores de Boquete, afirmaram que o guia não estava no local no dia do desaparecimento, e que suas ações foram as de um profissional que tentava ajudar em uma situação crítica. Mas para outros, ele era realmente suspeito. Inclusive traçaram um paralelo inquietante quando surgiram comentários de turistas indicando certa atenção inadequada do homem em relação a mulheres europeias. Depoimentos apontam que Feliciano tinha acessos de raiva e fazia piadas. Cortar as pernas dos turistas mais preguiçosos com seu facão. Detalhes que, embora sem fundamentação probatória, alimentaram as fofocas contra ele. Isso sem mencionar o quão oportunas foram as suas descobertas, todas feitas depois que as famílias ofereceram a generosa recompensa. Em 2022, o homem contou que as acusações resultaram em ameaças e ataques nas redes sociais, até o boicote de hotéis e operadores turísticos ocasionais, em Boquete, prejudicando sua reputação e a da família. As águas se dividiam implacavelmente. Quem falava a verdade? O que nem todos ficaram sabendo foi que, na verdade, os olhos dos investigadores particulares não estavam apenas em Feliciano, mas também em seu filho. Os investigadores. Em Boquete, onde as trilhas se entrelaçam como veias de um organismo antigo, circulam histórias que nascem à luz do dia, mas se alimentam na penumbra. Uma delas gira em torno de Tito, o filho de Feliciano, o guia que tanto ajudou quanto atraiu suspeitas após o desaparecimento de Chris e Lizane. Segundo o podcast Perdidos no Panamá, fontes da comunidade relatam que, dias antes daquele 1º de abril de 2014, as jovens teriam tido contato com um grupo de jovens de Boquete. Dentro desse grupo estava Tito, junto com outras figuras conhecidas como Murgas, Sabrosón e El Cuervo. A versão que cerca esse boato é clandestina em tom e fragmentada em detalhes.
Dizem que Chris e Lisanne estavam em uma boate local em algum momento, passaram uma noite com esses caras e depois seguiram para a trilha. A teoria sugere que membros desse grupo podem ter perguntado ao taxista sobre elas antes de entrarem na trilha. Pianista. Esse boato dificilmente tem provas formais. Não há registros públicos, denúncias oficiais, nem declarações judiciais que confirmem a participação de Tito nos eventos. Não há documentos que o coloquem próximo à trilha naquele dia. A narrativa circula principalmente em espaços não acadêmicos ou jornalísticos, alimentada por conversas entre vizinhos ou depoimentos anônimos coletados por meios dedicados à reconstrução do caso. E o fato é que isso é apenas a ponta do iceberg, porque quando se tentou investigar esse lado, mortes estranhas começaram a acontecer. O homem, cujo táxi levou Chris e Lisanne até o início da trilha, da qual não sairiam mais, morreu meses depois em circunstâncias suspeitas. Dizem que ele tentou mudar seu depoimento, como se estivesse disposto a apontar alguém que até então estava nas sombras. Era março de 2005, quando o motorista foi encontrado sem vida nas águas do balneário Los Cangilones, em Hualacá. O relatório oficial divulgado pela imprensa do Panamá indica que logo após comer, ele se jogou no rio e morreu. Não houve uma explicação plenamente satisfatória para essa morte. Além disso, esse não foi o único eco sombrio. Dizem que outras pessoas ligadas ao caso também morreram em circunstâncias pouco claras. Osman Valenzuela, um jovem que afirmou ter visto as garotas, desapareceu 3 dias depois. O corpo dele apareceu afogado. José Manuel Murgas, associado a Osman, morreu em um misterioso acidente 1 ano depois. Por sua vez, Jorge Rivera Miranda também foi encontrado afogado em águas rasas. Alguns meses depois, ele começou a ser apontado como alguém disposto a contar uma versão secreta do caso. Essas coincidências, em uma área onde já se sentia tensão, impactaram a comunidade local e os familiares na Holanda. Apesar de não haver provas de ligação direta entre as mortes e o caso de Chris Lisanne, o relato oficial nunca esclareceu isso. Simples coincidência. E se não for, o que esse sutil encadeamento de mortes nos diz? Será que foi a maneira que alguém encontrou para alertar os moradores locais sobre os perigos de sair do roteiro? Quando essa informação ameaçava se espalhar, a mídia apresentou uma teoria igualmente sem fundamento, mas pela qual as pessoas sentiram mais empatia. Falou-se em canibalismo, de que as garotas haviam sido sequestradas e abusadas por uma tribo que não teve piedade delas. O preconceito contra esses povos originários alimentou a chama dessa acusação. E durante meses, essa manchete, atraente pelo sensacionalismo que implicava, deixou em segundo plano a série de mortes misteriosas. A selva de Boquete, com sua vegetação densa e suas trilhas, guardou muitos segredos. Entre eles, 2 jovens que chegaram cheias de sonhos e tiveram o destino marcado por tragédia e incerteza. Mais de uma década depois daquele abril de 2014, as versões oficiais, as teorias alternativas e os silêncios incômodos continuam se entrelaçando em um emaranhado que ninguém conseguiu desfazer completamente. Na região, alguns moradores ainda lembram da história como se fosse um aviso. Dizem que a selva não esquece, que engole o que quer e só devolve o que lhe convém. Outros, mais céticos, apontam que o caso foi mal conduzido desde o início e que as provas que poderiam ter esclarecido a verdade se perderam. Num mar de erros, omissões, negligências e cumplicidades. Se é verdade que Feliciano esteve envolvido, por que o encobriram? Por que ele tinha tanto poder? Sua figura? Ele seria o coordenador de uma máfia cujos tentáculos alcançavam as altas esferas do poder no Panamá? Um dado nada insignificante é que junto aos restos das turistas também foram encontrados ossos que não eram delas. Na verdade, até hoje não se sabe a quem ou a quem pertenciam. O que acontece nessas coordenadas? Será que Boquete é um ponto neurálgico para o tráfico de pessoas? Trata-se de uma zona livre para que os criminosos possam realizar atos vis? Rituais, será? As fotos de Chris e Lisanne ainda mantêm sua imagem viva mundialmente? 2 jovens sorridentes, cheias de vida, alheias à ideia de que uma trilha turística se transformaria em um labirinto sem saída.
Por sua vez, a selva silenciosa e úmida também continua lá, recebendo novos caminhantes, que talvez ignorem que sob suas raízes e entre suas sombras persiste a marca de um enigma que nem o tempo nem a ciência conseguiram resolver completamente. Uma marca que nos lembra que a natureza é indomável e que o ser humano pode ter um lado muito mais sombrio do que nossa imaginação permite conceber. Uma marca que é prova evidente de que alguns caminhos não têm volta. Hoje, essas fotos continuam causando insônia em quem as vê. Será que em algum momento ele vai tentar encontrar o detalhe que falta, a pista que ficou perdida por anos? Será que algum dia vamos saber o que estava acontecendo em todos aqueles cantos que não eram focados pela câmera? Acima de tudo, e ainda mais inquietante, o que foi que Lisa e Chris viram antes de morrer?